continuando nossa matéria de direito sucessório, agora que nós sabemos quais são a nomenclatura de todos os sucessores e do falecido para o Código Civil, para a lei, temos que ver a lista de herdeiros, a visão geral da lista de herdeiros. Quais são no Brasil os herdeiros? Os herdeiros no Brasil. Eu vou dar, então, a lista de todos os herdeiros no Brasil. Se a pessoa morre sem testamento, sem codicilo, quem que vai herdar? Quem vai herdar são os herdeiros legítimos. Acabamos de ver isso. Os herdeiros legítimos. Muito bem. Quem que são os herdeiros legítimos? Que se subdividem em herdeiros necessários e não necessários. Quem que são os herdeiros legítimos? Os herdeiros legítimos, eles são colocados numa ordem. Essa ordem recebe um nome técnico, um nome jurídico de ordem de vocação hereditária. Ordem de vocação hereditária. Uma lista de herdeiros. A ordem de vocação hereditária nada mais é do que uma lista de herdeiros. Só que, além de ser uma lista, é uma lista preferencial, como dizem os doutrinadores. O que quer dizer uma lista preferencial? Preferencial porque é dividida em 4 classes. Uma classe exclui as classes que estão abaixo. Exclui no sentido de que aquele herdeiro que está numa classe de cima faz com que os herdeiros das classes de baixo não recebam a herança. Então, existem 4 classes de herdeiros. E dentro da 4ª classe tem uma subdivisão. É o que nós vamos ver agora. Olha aí a ordem de vocação hereditária. A ordem de vocação hereditária ela é dividida em 4 classes de herdeiros. Está aqui numerado, 4 classes de herdeiros. Primeira classe, segunda classe, terceira classe e a 4ª classe, que é a classe dos colaterais. Então, são 4 classes de herdeiros. 4 classes de herdeiros. Essas classes de herdeiros estão, a ordem de vocação hereditária, numa ordem preferencial. Então, se o morto deixou pelo menos um descendente, o que vai acontecer com as outras classes? Não vão receber nada. Então, a primeira classe, se tiver pelo menos um descendente, ela exclui as outras classes. Explico melhor, explico com outras palavras. Se eu tenho filho, eu tenho pai e tenho mãe. Filho é descendente. Pai, mãe e ascendentes. Toda a herança vai ficar na primeira classe. Toda a herança vai ficar na primeira classe. Dos descendentes e mais o cônjuge. Se for casado, ou companheiro de união estável, se for união estável. Eu acrescentei aqui porque o Código Civil só escreve cônjuge. Escreve descendentes e mais o cônjuge. Não coloca o companheiro. Mas eu coloquei porque a aula já está atualizada, evidentemente, conforme a melhor jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, depois de uma longa discussão doutrinária e jurisprudencial, muita discussão da doutrina, muita discussão da jurisprudência, quase aí 15 anos de discussão, o Supremo Tribunal Federal determinou uma igualdade de condições do cônjuge e do companheiro na divisão da herança. Então, apesar do Código, lá no artigo 1829, só escrever descendentes e mais cônjuge, devemos ler descendentes e mais cônjuge ou companheiro de união estável. Tanto faz se está casado ou se mantém união estável. O tratamento é igual para o cônjuge ou para o companheiro de união estável, conforme entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal, que foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, hoje ninguém mais discute isso. Se tiver pelo menos um descendente, um ou mais, mas pelo menos um descendente, toda a herança vai ser dividida na primeira classe. Às vezes o cônjuge herda, ou cônjuge ou companheiro. Às vezes o cônjuge não herda. As hipóteses que o cônjuge herda, as hipóteses que o cônjuge não herda,
A gente vai estudar em outra aula com calma. Hoje é a visão geral da lista de herdeiros, tá? Mas nós vamos estudar todas as 6 hipóteses. 3 que o cônjuge herda junto com os descendentes e 3 que os descendentes herdam sozinhos e o cônjuge não herda nada. Muito bem. Quando que a herança vai para a segunda classe? A herança vai para a segunda classe quando o morto não deixou qualquer descendente. Então, se o morto não deixou nenhum descendente, aí a herança não vai ficar na primeira classe, tá? E aí a herança, então, vai para a segunda classe. A segunda classe porque o morto deixou pelo menos um ascendente. Quando que a herança é dividida na segunda classe de herdeiros, então? Quando o morto não deixou nenhum descendente, mas deixou pelo menos um ascendente. Pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, tá? Aí a herança é dividida na segunda classe de herdeiros. Professor, Pois não. mas se o morto tiver deixado o cônjuge, no caso de que ele pode receber a herança, mas ele não tem filhos, aí não vai para a segunda classe, vai ficar para o cônjuge toda a herança. Não. O raciocínio é o seguinte. Na primeira classe, o raciocínio é o seguinte. Olha lá o que eu acabei de explicar. Então, vamos explicar de novo, vamos tirar essa dúvida. É bom tirar essa dúvida. Se o morto não tem nenhum descendente, a pergunta é só do descendente. Nenhum descendente, a herança já vai para a segunda classe. Mesmo que ele tenha cônjuge. Por quê? Porque o cônjuge está na primeira classe, mas está na segunda também. Então, você tem que fazer a seguinte pergunta. O morto deixou pelo menos um descendente? Resposta não. Opa, então nós já vamos para a segunda classe. O morto deixou ascendente? Sim, deixou ascendente. Então a herança vai ser dividida entre os ascendentes e também o cônjuge. E a raciocínio é o mesmo na segunda classe. Vamos aproveitar a sua pergunta também para a segunda classe, tirar essa dúvida também. Não pode ficar com essa dúvida. Foi bom ter perguntado para não ficar com dúvida. Se o morto não deixou nenhum ascendente, mesmo que tenha cônjuge, vai para onde? Para a terceira classe. Por quê? Olha lá quem está na terceira classe. O cônjuge sozinho. Então, se o morto não deixou nenhum descendente e nenhum ascendente, o cônjuge sozinho vai receber quanto da herança? Toda a herança. 100% da herança. Se não for casamento, se for união estável, mesma coisa para o companheiro de união estável. 100% da herança para o companheiro ou para a companheira sobrevivente de união estável. Então, o raciocínio é: deixou pelo menos um descendente, fica na primeira classe. Não deixou descendente, pula para a segunda classe. Na segunda classe, deixou pelo menos um ascendente, a herança é dividida na segunda classe, ascendentes e mais o cônjuge, ou o companheiro. Não deixou descendente, nem ascendente, vai para a terceira classe. Quem que está na terceira classe? O cônjuge sozinho. Aí o cônjuge herda 100% da herança. Se não for casado, se for união estável, o companheiro sobrevivente ou a companheira sobrevivente herda quanto? Na terceira classe, 100% da herança. Entenderam? Muito bem. Agora, como é que faz para chegar lá nos colaterais, que é a quarta e última classe? A quarta e última classe é a classe dos colaterais. Quando que a herança chega na quarta classe? Quando o morto não deixou nenhum descendente, nenhum ascendente, não era casado, não deixou cônjuge, não mantinha união estável, não deixou companheiro. Ora, se o morto não deixou nenhum descendente, nenhum ascendente, nem era casado, não deixou cônjuge, nem mantinha união estável, não deixou companheiro sobrevivente, a herança vai ficar para os irmãos apenas. Então, na quarta classe dos colaterais, também existe uma subdivisão. Você não vai dividir entre os colaterais todos. Primeiro os irmãos herdam. Só os irmãos. Quanto que os sobrinhos vão herdar? 0. Tios, 0. Colaterais de quarto grau, 0 também, nada. Então a herança vai ficar só para os irmãos.
Se não tiver nenhum irmão, aí que os sobrinhos vão herdar. Aí a herança fica para os sobrinhos. Se tiver sobrinho, quanto que os tios vão herdar? 0. Lembra, quem está acima exclui quem está embaixo. Ah, professor, você vai me perguntar, professor, mas pera um pouquinho só. O sobrinho é colateral de terceiro grau. E o tio é colateral de terceiro grau também. Mas você está falando que o sobrinho herda tudo e o tio não herda nada? Ambos são de colaterais de terceiro grau. É verdade, foi uma opção do legislador. O legislador, apesar de saber que sobrinhos e tios são colaterais de terceiro grau, colocou o sobrinho primeiro e o tio embaixo. Tá? Então, se o morto deixou um sobrinho e 10 tios, quanto que os tios vão herdar? Nada. 0. Vai ficar tudo para esse único sobrinho. Tá? Foi uma opção do legislador, uma opção do Código Civil. Só se não tiver também nenhum sobrinho, então não tem nenhum descendente, nenhum ascendente, nem cônjuge, nem companheiro, nenhum irmão, nenhum sobrinho, a herança aí sim vai ficar para os tios. Ah, só aí é que a herança vai ser dividida entre os tios do morto, entre os tios do morto. Finalmente, se o morto não deixou nenhum descendente, nenhum ascendente, não era casado, não deixou cônjuge, nenhum companheiro ou companheira, não mantinha união estável, nenhum irmão, nenhum sobrinho e nenhum tio, a herança finalmente vai ficar para os colaterais de quarto grau. Quais são os parentes colaterais de quarto grau? Primos, irmãos, tios, avós e sobrinhos netos. Primos, irmãos, tios, avós e sobrinhos netos. Quem que é o tio-avô mesmo? São os irmãos dos avós. O irmão do meu avô, irmão da minha avó, irmã e irmão do avô e da avó. São os irmãos dos avós. E sobrinhos netos. Quem que são sobrinhos netos mesmo? É o neto do meu irmão ou da minha irmã. Os netos dos meus irmãos são os meus sobrinhos netos. E aí você pode me perguntar, professor, e se não tiver ninguém dessa lista inteira? A pessoa morreu sem deixar testamento, sem deixar codicilo e sem deixar ninguém dessa lista, descendente, ascendente, cônjuge, companheiro, irmão, sobrinho, tio, primo, sobrinho neto, tio, avô. Ninguém dessa lista, nem testamento, nem codicilo e ninguém da ordem de vocação hereditária. Aí a herança fica para a prefeitura municipal. Nós vamos ter uma aula falando sobre isso. Se trata de herança jacente e herança vacante. Aí fica para a prefeitura municipal, tá? Então, essa é a lista de herdeiros. Pergunta da Sofia. A sucessão independe do regime de bens? Sofia, quem vai herdar, se o cônjuge vai herdar ou não, vai depender sim do regime de bens na primeira classe de herdeiros. Lá na primeira classe que a gente acabou de explicar, na divisão entre os descendentes e o cônjuge. Dependendo do regime de bens, o cônjuge herda, dependendo do regime de bens, o cônjuge não herda, tá? Então, vai depender do regime de bens, sim, na primeira classe. Mas isso a gente vai estudar. Quais são os regimes de bens que o cônjuge herda, quais são os regimes de bens que o cônjuge não herda, a gente vai ver isso com calma, é importante, a gente vai estudar isso, tá? Muito bem, então, esses são os herdeiros do Brasil. Todos os herdeiros do Brasil estão nessa lista de herdeiros, nessa ordem de vocação hereditária. Muito bem, terminamos a ordem de vocação hereditária, essa visão geral da matéria. Claro que ao longo das aulas a gente vai estudar cada classe de herdeiros com calma, detalhes da primeira classe, todas as divisões da primeira classe, depois da segunda classe, terceira classe, irmãos, sobrinhos, tios e quarto grau. A gente vai estudar todas as divisões possíveis de cada uma das classes, podem ficar tranquilas, tá? Mas o nosso próximo tema, ainda hoje, a abertura da sucessão. O que é a abertura da sucessão? A abertura da sucessão acontece no exato momento da morte. No exato momento da morte. Vou colocar aqui, a abertura da sucessão ocorre no exato momento da morte.
A abertura da sucessão acontece no exato momento da morte. Por que é importante saber isso? Porque aplica-se na abertura da sucessão o famoso princípio da Saizine. Princípio da Saizine. O que é o princípio da Saizine? É um princípio francês, do Código Civil francês, tem até hoje no Código Civil francês. Se for falar corretamente, no francês o A e o I tem som de E, então tem que falar Saizine, princípio da Saizine. E pelo princípio da Saizine, da Saizine, se a gente portuguesar, né, esse princípio determina o seguinte, vamos lá então. O princípio da Saizine determina que no momento da morte, a propriedade e a posse dos bens do morto são transmitidas para os seus herdeiros. Repito, o princípio da Saizine determina que no momento da morte, a propriedade e a posse dos bens do falecido são transmitidas para os seus herdeiros, independentemente de qualquer formalidade. Independentemente de qualquer formalidade. Então, no exato momento que a pessoa morre, todo o seu patrimônio, todos os seus bens, a propriedade dos seus bens e a posse dos seus bens fica para os seus filhos, por exemplo. Os filhos passam a ser proprietários e possuidores de todos os bens do morto. Então, se cair numa prova, gente, numa prova teste, num exame de ordem, no concurso, como já caiu várias vezes, qual que é o momento em que os herdeiros passam a ser proprietários e possuidores dos bens do morto? É do momento da petição inicial do inventário? Não. É o momento da sentença do juiz do inventário de partilha? Sentença de partilha do juiz? Não. É no momento da expedição do formal de partilha pelo juiz? Não. É no momento do registro no cartório de registro de imóveis desses imóveis? Depois do término do inventário? Também não. Qual que é o momento em que os herdeiros se tornaram proprietários? No momento da abertura da sucessão. Qual que é o momento da abertura da sucessão? Momento da morte. Não confundam, portanto, a abertura da sucessão é o momento da morte com a abertura do inventário. O inventário é processo. O inventário vai ser aberto com a petição inicial. Não tem nada a ver uma coisa com outra, tá? O inventário é aberto, começa o inventário com a petição inicial lá no fórum. Não estou falando de inventário, estou falando na abertura da sucessão. Pode responder em qualquer concurso, gente, qualquer exame de ordem, isso que adora cair isso. Qual que é o momento da abertura da sucessão? O momento da morte. E o princípio da Saizine se aplica no momento da abertura da sucessão. Está lá no artigo 1784 do Código Civil. E agora, a gente já está entrando no Código Civil, na regulamentação do Código Civil, toda a parte inicial ali de conceitos, ideias iniciais, conceituais, a gente já terminou, a gente já deu, e agora a gente já está entrando no Código Civil. Tá? Então, a abertura da sucessão e o princípio da Saizine, dá uma lida em casa, no artigo 1784 do Código Civil. Muito bem. Por que é importante isso? Por que é importante saber que os herdeiros já são proprietários e possuidores desses bens? Porque se eles já são proprietários e possuidores, já podem entrar com ação. Ação para proteger a propriedade e a posse. Ações petitórias, que são ações que protegem a propriedade, e ações possessórias, que são ações que protegem a posse. Exemplo, a ação petitória por excelência é a ação reivindicatória. E as ações possessórias, que protegem a posse, a ação de reintegração de posse, de manutenção de posse, a ação de interdito proibitório, são as ações possessórias. Então, a partir do momento que os herdeiros já são proprietários e possuidores dos bens deixados pelo morto, eles já podem entrar com ação para proteger a posse. Alguém invadiu a casa, invadiu a fazenda, invadiu o sítio, entra com ação de reintegração de posse. Né?
Ah, professor, mas para que tem que fazer o inventário, então? Às vezes me perguntam isso. Para que tem que fazer o inventário? Bom, por duas razões. Primeiro, porque a lei manda. Né? A lei manda fazer inventário. Segundo, porque a fazenda, o sítio, a chácara, o terreno, a casa, o apartamento, ainda está em nome do morto no cartório de imóveis. Como que você vai transferir do nome do morto para o nome do herdeiro? Através do inventário. Então, o inventário, ele documenta essa transferência, ele vai provar essa transferência para você registrar no cartório de registro de imóveis em nome do seu cliente, que é o herdeiro. Por isso que tem que ser feito o inventário. Mas, na verdade, o herdeiro já é dono e possuidor desde o momento da morte. Tá? Vamos aprofundar em abertura da sucessão. Duas questões importantes aqui que nós temos que enfrentar. Primeira questão. Da abertura da sucessão, que é a morte, até a sentença do juiz de inventário, pode vender um bem específico? Então, ocorreu a morte, tá? E está correndo o inventário, então. Está tramitando o inventário. Lá no final do inventário vai ter a sentença do juiz terminando o inventário e fazendo a divisão dos bens. Nesse meio tempo, pode vender um bem específico? Cuidado, gente. Cuidado. Porque às vezes você está fazendo estágio lá no fórum, você lembra, o juiz deu uma autorização para vender, então pode. Mas na hora que você ir prestar um concurso, exame de ordem ou concurso público, você sempre tem que responder conforme a regra geral, não conforme a exceção. E a regra geral é de que não é possível, entre a morte e a partilha, em regra, não pode vender bem específico. Tem exceção. Qual que é a exceção? Salvo se o juiz autorizar. Então, se o juiz autorizar, aí pode, mas é uma exceção. Tá? Então, repito, a pergunta e a resposta. A pergunta. Entre a morte e a sentença de partilha, é possível vender bem específico? Resposta, em regra, não. Exceção, é possível desde que o juiz autorize. É possível desde que o juiz autorize. Então, você como advogado, advogada, vai explicar para o juiz por que quer vender aquele bem específico. Por exemplo, está perdendo valor, um carro está perdendo valor. Melhor vender e depositar o dinheiro em juízo. Vai rendendo juros no banco, né? Produtos que perecem, por exemplo, né? Produtos alimentícios, sacos de feijão de uma fazenda, de laranja lá da fazenda, a fazenda tem produção, tem que vender aquele produto, evidentemente, não é? E assim por diante. Você tem que explicar para o juiz por que vai pedir autorização, é interessante vender. Aí o juiz pode autorizar essa venda. Tá? Mas, em regra, não é para vender bem específico. Uma casa, um terreno, um carro, em regra, não é para vender. Tá? Segunda pergunta. É possível vender meus direitos hereditários? Aí eu não estou falando de bem específico. Vamos supor que a pessoa morra, o pai, a mãe morre, deixa lá 5 filhos. São 5 filhos, 20% para cada um. Tá? 100% dividido por 5, 20% para cada um. Esse filho aqui que tem direito a 20% quer vender a parte dele, quer vender os 20% dele. Ele pode vender o direito dele à herança, os 20% dele? Ele tem direito a 20%. Ele não sabe o que ele vai herdar. Se vai ser casa, se vai ser terreno, se vai ser apartamento, se vai ser dinheiro. Ele tem direito a 20% do total. Né? Só vai ficar sabendo o que fica para cada um lá na sentença. Né? Quando o juiz der a sentença, ele especifica, ele faz a partilha. Partilhar significa dividir. Ele faz a divisão desse patrimônio. Mas é só lá na sentença. Né? Mas ele já quer antecipar. Durante o inventário, ele quer vender a parte dele da herança. Pode? Aí a resposta é sim. Então, a pergunta e a resposta. Pergunta. É possível vender os direitos hereditários entre a morte e a partilha? Sim. É possível vender os direitos hereditários entre a morte e a partilha, desde que, 2 requisitos, desde que seja feito por escritura pública, e seja dado direito de preferência aos outros herdeiros. Então, 2 requisitos cumulativos. Ele pode vender. Em regra, pode. Só que essa venda tem que ser feita por escritura pública e tem que chamar os outros herdeiros e falar, opa, eu estou vendendo meus 20% por 300 mil reais, por exemplo.
Vocês querem você comprar? 500 mil? Sei lá por quanto. Depende da herança, né? Tem que dar chance para os outros herdeiros de comprarem a parte daquele herdeiro que está comprando. Dando a chance para os outros herdeiros comprarem e fazendo a venda por escritura pública, é possível vender os direitos hereditários entre a morte e a partilha. Tá? Não precisa de autorização judicial. Para vender os direitos hereditários, não precisa de autorização judicial. Tá? Basta fazer escritura pública e dar a chance dos outros herdeiros de comprarem essa porcentagem daquele herdeiro que está querendo fazer a cessão onerosa daqueles direitos hereditários. Professor, às vezes me perguntam assim, professor, mas por que precisa ser feito por escritura pública? Essa venda tem que ser feita por escritura pública, essa cessão onerosa dos direitos hereditários precisa ser feita por escritura pública. Porque lembra lá da parte geral do Código Civil, lá no artigo 80, inciso 2º do Código Civil, está dizendo assim, entre a morte e a sentença de partilha do juiz, a herança, o direito hereditário é imóvel, por determinação da lei. É considerado imóvel. Então, os direitos hereditários, entre a morte, a abertura da sucessão que acontece com a morte, e a sentença de partilha no final do inventário, nesse meio tempo, entre a morte e a partilha, toda a herança, os direitos hereditários são juridicamente, por determinação do Código, imóveis. Imóveis. Está lá de forma expressa no artigo 80, inciso 2º do Código Civil. Ora, para vender um imóvel, não precisa de escritura pública? Se os direitos hereditários são imóveis, precisa fazer escritura pública. Essa é a razão de se exigir escritura pública. Muito bem. Além disso, entre a morte e a partilha, existe um conjunto de bens. Esse conjunto de bens recebe um nome. O nome é espólio. O que é espólio, portanto? Espólio é a massa patrimonial deixada pelo morto. É o conjunto de bens deixados pelo morto. Então, espólio é a massa patrimonial deixada pelo morto. São todos os bens e direitos, dívidas, relações jurídicas deixadas pelo morto. O conjunto de patrimônio, direitos, dívidas e bens, relações jurídicas deixadas pelo falecido. O espólio pode figurar no polo ativo ou passivo em processo civil brasileiro? Resposta: sim, pode. Mas ele não é nem pessoa natural, nem pessoa jurídica. Então você vai me perguntar, professor, o professor de processo civil diz assim, que para figurar no polo ativo ou passivo em processo civil brasileiro, precisa ser pessoa natural ou pessoa jurídica. E é verdade, o professor de processo civil fala, tá certo. Para figurar no polo ativo ou passivo, em regra, precisa ser pessoa natural ou pessoa jurídica. Entretanto, existem exceções da própria lei processual civil. A própria lei processual civil excepciona dizendo o seguinte, algumas massas patrimoniais podem figurar no polo ativo e passivo, mesmo não configurando nem pessoa natural, nem pessoa jurídica. Exemplo, o espólio. O espólio não é nem pessoa natural, nem pessoa jurídica. Mas a lei processual civil autoriza que o espólio figure no polo ativo e passivo de processo civil no Brasil. De modo que o espólio pode entrar com ação, pode ser réu de ação civil, sem qualquer problema, há uma autorização expressa da lei processual. Tá? Mas o espólio não é nem pessoa natural e nem pessoa jurídica. Finalmente... Mas, professor... Pois não. Sobre esse espólio, ele é antes da divisão ou sempre? Porque depois que acontece a divisão, aí ele continua podendo figurar mesmo... Não. O espólio existe entre a abertura da sucessão, ou seja, a morte,
do autor da herança e a sentença de partilha. Quando o juiz dá a sentença de partilha, não tem mais espólio. Porque com a sentença de partilha, cada herdeiro recebe a sua parte. É dono da sua parte, administra a sua herança e acabou. E cada um vai fazer o que quiser com o seu patrimônio. Então, o espólio, essa massa patrimonial deixada pelo morto, ela só existe. Ela começa a existir com a morte e ela deixa de existir com a sentença de partilha. A sentença de partilha põe fim não só ao processo de inventário, no aspecto processual, mas também ao espólio, no aspecto de direito civil. Então, termina com a sentença do juiz. Tá? Então, a partir daí, se um credor, aproveitando a pergunta da colega, se um credor quer entrar com uma ação, o credor do morto quer entrar com ação para cobrar uma dívida deixada pelo morto, após a sentença do juiz, entra com ação em face de quem? Em face dos herdeiros. Não tem mais espólio, então entra em face dos herdeiros. Tá? Se não tem mais espólio, não dá para entrar com ação em face do espólio. Tá? Para fins de concurso, não custa saber que a abertura da sucessão também é chamada de delação sucessória, também é chamada de devolução sucessória. Delação sucessória e devolução sucessória é a mesma coisa que abertura da sucessão. É a mesma coisa que abertura da sucessão. Na prática, nós usamos sempre a abertura da sucessão. Tá? Confesso que as expressões delação sucessória e devolução sucessória a gente acaba não usando no dia a dia do fórum, é mais para fins de exame de ordem, de concurso, que gostam às vezes de perguntar essas expressões diferentes, tá bom? Mas na prática, no dia a dia do fórum, do processo de inventário, a gente utiliza bastante a expressão abertura da sucessão. Esse é o nosso tema da nossa aula de hoje, abertura da sucessão.